Boa tarde a todos. Bom, pessoal, agora neste vídeo eu estarei mostrando para vocês algumas formas de cultivo, alguns substratos que eu utilizo para cultivar essas orquídeas. Então aqui eu tenho orquídeas em diferentes substratos. Eu tenho aqui algumas demonstrações. E lá no quintal, né, tem algumas outras orquídeas que estão fixadas em outros substratos. Então assim, estamos começando agora o início da florada da Scatuleia metistoglossa e também de algumas outras espécies. Aqui, né, como vocês podem ver, eu tenho uma Scatuleia metistoglossa da variedade tipo. Ela tem uma coloração, digamos assim, mais intensa, voltada para o ametista mesmo. Não é à toa que chama Scatuleia metistoglossa, né? Faz jus ao nome. E essa variedade, na verdade, esse exemplar aqui, ela, assim, pra mim ela é muito bonita, mas assim, ela não tem assim uma forma bem, digamos, para comercializar. Acredito que só quem de fato curte mesmo, mas quem aprecia apenas por questão de beleza, de forma, talvez ela não seja uma das mais, digamos assim, das mais pedidas. Você vê que suas pétalas e sépalas não se abrem muito, ela fica um pouco fechadinha, mas também ela tem uma forma, digamos assim, em termos de o desenvolvimento dessas pétalas é perfeito. Eu considero perfeito o desenvolvimento dessas estruturas. Então assim, o labelo também é muito bem formado, mas ela tem uma característica assim, bem diferente, que é a questão das pintas. Então ela tem uma grande quantidade de pintas, principalmente na região exterior, na parte, digamos assim, na região interna. Ela tem um número, digamos assim, elevado, mas não tanto quanto na região externa. Então, enfim, né, ela é uma orquídea muito bonita. Mas aí aqui eu já tenho uma outra. Essa outra aqui, ela já tem uma abertura quase que completa. Ela consegue abrir suas pétalas e sépalas muito bem. No momento ela está se desenvolvendo ainda. Você vê aqui que a espata está se abrindo ainda, então ela vai demorar um tempinho para poder desabrochar esses botões. Que por sinal o cacho vai ser, digamos assim, de tamanho médio. Então, com certeza que quando ela estiver toda aberta, ela vai ficar muito bonita. E ela tem assim umas pintas, digamos assim, grande. Ela é rajadinha. Ela é bem rajadinha assim, as pontas das sépalas. Bem rajadinha mesmo. Aí, como agora ela está se desenvolvendo ainda, ela apresenta essa tonalidade marrom e ametista voltada assim para o verde. Então, mas quando ela se desenvolver, quando ela chegar à maturidade, ela com certeza vai apresentar esta mesma tonalidade. E uma coisa assim bem interessante, para poder, digamos assim, a orquídea se desenvolver muito bem, essas bainhas que elas têm nos pseudobulbos. Então, esse excesso, eles vão, digamos assim, dependendo da quantidade de umidade do ambiente, eles podem favorecer o desenvolvimento, a proliferação de organismos patogênicos, como por exemplo cochonilhas, alguns fungos, e aí pode trazer sérias consequências para a orquídea. E uma dessas consequências, na verdade,
é justamente nesse momento, no momento de floração. Então, no momento em que os botões estão se desenvolvendo dentro da espata, o que é que acontece? Não pode ocorrer muita umidade, porque pode haver a proliferação de fungos, também de cochonilhas, e aí acabar, digamos, perdendo a florada, né? Porque os botões, eles apodrecem e eles não se desenvolvem. Essas espatas, elas são muito interessantes, elas são muito importantes, porque assim, na Cattleya metistoglossa, ela seca, quando eles se desenvolvem, elas secam, mas aí ela continua lá porque ela é um sistema ela é uma estrutura protetora para que quando chegar o momento de floração, esses botões, eles, digamos assim, sejam protegidos até o momento que eles possam, digamos assim, entrar em contato com o ambiente. E tem algumas dessas Cattleya metistoglossa que conseguem desenvolver as hastes florais sem essa espata. E também precisamos ficar atentos porque essas espatas, em alguns casos, em algumas dessas Cattleyas, o que é que acontece? Essa espata, ela é muito grande, então os botões, eles atingem o tamanho para se desabrochar, e aí se eles não conseguirem sair de lá de dentro, eles acabam sendo deformados, porque as flores, elas acabam se abrindo dentro dessa espata. Então a gente precisa ficar atento. Se essas espatas elas forem muito grandes, precisamos ficar atentos para que no momento que elas os botões começarem a se desenvolver, a gente fazer a remoção ou cortar, digamos assim, pela metade, para que os botões eles consigam se desenvolver naturalmente e possa formar uma haste bem bonita, bem desenvolvida. Só que aqui no caso dessa outra espécie, do gênero Laelia, espécie Laelia grandis, a espata ela já tem uma característica diferenciada. Ela não seca, ela continua verde, ela continua e ela é bem rígida, ela é bem dura. Então, a haste floral ela se desenvolve dentro e nesse caso aqui não precisa cortar. Não precisa cortar porque como a natureza sabe, né? Durante esse tempo de cultivo que eu tenho, eu já pude perceber que elas já nascem no tamanho ideal para o desenvolvimento dos botões. Então você pode ver aqui, já tem um que foi do ano passado. Então os botões eles vão se desenvolver daqui para cima, entendeu? Eles crescem aqui dentro, aí eles saem, aí a partir do momento que eles ultrapassam essa região, aí eles começam a se desabrochar e aí eles aí formam a haste floral perfeita. E é bom que corte quando termina o período de floração. Aqui, por um pouco de descuido, eu acabei deixando, mas é bom que retire, mantenha esses pseudobulbos limpinhos, como por exemplo, esses que vocês estão vendo aqui, porque aí dificultará a proliferação de organismos patogênicos. Vocês podem ver que eu posso cultivar essas orquídeas em diferentes substratos. Aqui tem um vaso de plástico com um substrato aqui de casca de coco, oricuri velhos, enfim. O mesmo acontece com a Cattleya metistoglossa, mas aqui já tem uma outra espécie. Eu não me lembro aqui o nome dessa orquídea, porque eu acabei perdendo a etiqueta e no momento eu não consigo lembrar de jeito nenhum que variedade é essa, que espécie é essa. E vocês podem ver, ela é uma orquídea de pequeno porte, ela não cresce tanto é que eu coloquei ela numa casquinha de coco com
com a própria fibra do coco, e ela está se desenvolvendo muito bem com 2 botões aqui que vai se abrir perfeitamente, eu acredito. Ela parece a Cattleya valqueriana, só que tem diferença, porque a haste floral ela acontece na região apical do pseudobulbo. E a Cattleya valqueriana ela tem uma forma diferente de floração. Então, se desenvolve um pseudobulbo, como vocês podem ver nesta daqui. Aqui é uma Cattleya valqueriana fixada numa casca de baraúna. Já tenho ela aqui cultivada há muito tempo. E aí vocês podem ver, todos esses pseudobulbos diferenciados aqui foram de florações anteriores. Então, na verdade, ela desenvolve um pseudobulbo específico para floração. Aqui eu tenho uma Phalaenopsis, que inclusive está com 2 botões aqui. Essa orquídea estava bem debilitada, eu plantei ela em caroço de siriguela. E aí o que é que acontece? Ela está se desenvolvendo e ela está florescendo. Na verdade, eu tentei de todas as formas fazer com que ela desenvolvesse mudas pela haste floral, mas não consegui. E aí o que foi que aconteceu? Eu cortei o bulbo dela, que é único, ele cresce verticalmente. Ele é único. E aí eu cortei e aí sim eu obtive uma outra muda. Então a outra está lá no outro vaso. Essa daqui é a planta, a região, digamos assim, mais apical que eu cortei. Deixei um pedaço dela lá no outro vaso e acabou desenvolvendo uma nova muda. E essa daqui continua crescendo. E para concluir, né, tenho aqui mais 2. Tenho essa Cattleya aborigiana, que também é cultivada na casca do coco, tá vendo? Sem muito substrato lá dentro, as raízes elas se desenvolvem muito bem, aqui fazendo um emaranhado ao redor dessa casca de coco. E as raízes têm uma espessura bem fininha, assim como não é como as outras Cattleyas. E aqui eu tenho a Cattleya intermédia, que eu já até postei a foto dela quando ela floresceu. Já tem um bom tempo que ela está florida, já está no finalzinho da floração, e os pássaros também, para poder antecipar a derrota das flores, acabou comendo aqui algumas partes, por isso que elas estão feinhas assim. Então você pode ver que a raiz ela cresce para todos os lados. Na verdade, as raízes de orquídeas são aéreas. Quando elas não estão fixadas aos substratos, elas estão aéreas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo.